Quero ler com vocês 3 versículos, do 34, 35 e 36. Amém? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34 ao 36. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém? Glória a Deus. Igreja, nós, como eu falei para vocês, nós estamos aqui pregando uma série de mensagens na contramão. E é tão interessante, se você pegar o seu celular, se você abrir as manchetes, jornais, você vai ver que nós estamos vivendo um tempo de promiscuidade. É o mês do carnaval, é o mês da celebração da carne. E o Pedro estava compartilhando comigo hoje algo muito cômico, que ele disse que eu acho que é um pai de santo ou algo do tipo ali, falando que nem ele tem coragem de ir no carnaval, porque é um momento onde todos os espíritos, é isso, né, Pedro? Aonde abre portais, e aonde realmente ali espíritos que ficam presos durante tempo. Ele tem especialidade para falar isso. Graças a Deus a gente não entende muito dessa área, né? Mas ele disse isso. É um próprio homem que se denomina um bruxo, né? Mago, bruxo, ele se denomina um bruxo. Ele não vai no carnaval. E tem crente que está querendo ir para o carnaval ainda, né? Misericórdia, que não é o nosso caso. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, igreja? Que é um retrato de uma população de pessoas que estão vivendo o curso desse mundo. E o Senhor nos chama para viver o oposto, viver na contramão do mundo. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre esses pecados que nos escravizam. A palavra que Jesus está falando aqui para os judeus, que eles estavam se gavando ali, se vangloriando de ser da descendência de Abraão. O fato deles estarem politicamente, vamos dizer que eles estavam falando politicamente libertos. Mas Jesus diz para eles basicamente o seguinte: você pode até estar politicamente liberto, mas você pode estar espiritualmente cativo, aprisionado. E nós vivemos um contraste muito grande, que uma sociedade que chama liberdade a própria escravidão, ou melhor dizendo, a escravidão de liberdade. Porque o mundo diz, é um discurso muito bonito, talvez você já escutou isso: faça o que você quiser, não é verdade? Faça o que você quiser, faça o que você gosta, faça o que você acha certo. Eu lembro dessa frase, toda vez que eu repito isso, eu vou lá no livro de Juízes. E foi até a pregação da semana passada que o pastor Neto comentou brevemente sobre isso, que na época dos juízes foi um tempo de extrema devassidão e perdição, e eles colheram ali frutos ruins, porque naquele tempo cada um fazia o que achava certo. E é muito forte, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos que a justiça de Deus, ou melhor dizendo, vamos dizer, eu vou trazer uma versão mais simples para você entender, como que se a disciplina de Deus para os filhos da desobediência é deixar eles fazer a vontade deles, porque se você fazer a sua vontade, você vai se autodestruir. Basicamente é isso. Deus os entregou, aparece em alguns versículos, Deus os entregou para os seus prazeres. Mesma coisa, Deus entregou você para a perdição. Então, se você comete um pecado, faz alguma coisa de errado e você ainda é incomodado por Deus, é porque Ele te ama, é porque Ele quer o seu bem. A verdade é, igreja, se nós formos fazer a nossa vontade, talvez a gente se destruiria, né? Eu lembro bem que eu escutei uma pregação mais de 15 anos atrás,
e eram conselhos para jovens, e o pregador falava bem assim: se a sociedade ceder aos seus impulsos, ela se destrói. E naquele tempo, 15 anos atrás, o discurso era o mesmo para os jovens e para todos: faça o que você acha certo, faça o que o seu coração manda. A palavra fala que o coração do homem é enganoso. Então, igreja, tem discurso que é muito bonito, tem discurso que é lindo, mas quando a gente vai minuciar e olhar na prática certas coisas, a gente não vai colher frutos que agradam a Deus. Obrigado. E nós vemos que esse pregador dizia: se a sociedade, se você ceder aos seus impulsos, você se autodestrói. Ele citou um exemplo. Por que existe placa de pare? Eu, pelo exemplo, não gosto de parar em placa de pare, né? E ainda mais aqui em Cuiabá, que tem semáforo que é 2 minutos, né, Pedro? Toda vez que eu vou levar o Pedro para o trabalho, dar uma carona para ele, que não é todo dia, às vezes ele tem essa graça, né, de dar uma carona para ele, ele fala: meu Deus, esse semáforo aqui é 2 minutos, né? Ele queria o quê? Ele queria passar, eu também. Fala: não, cara, não queria esperar não, se eu pudesse, né, o carro já acionava a asa, né, passava por cima. Mas por quê? Não tem como. Isso aí é um discurso de tolo, falar que cada um tem que fazer a sua própria vontade. Irmão, se você falar que você quer fazer a sua própria vontade, não é assim. Principalmente quando você casa, reduz mais ainda a nossa vontade, né, São José? Né, Nick? Mas, irmãos, isso chama o quê? Maturidade. Isso chama maturidade. Então o Senhor nos chama para ser filhos maduros. E um filho maduro, ele não faz o que ele quer, ele faz o que vê o pai fazer. Amém? Jesus, ele disse: eu faço o que eu vejo o pai fazer. Irmãos, e basicamente o que Jesus diz nesses 3 versículos aqui: cuidado com aquilo que você obedece, porque você se torna escravo disso. Porque todo pecado, ele promete prazer, mas a entrega verdadeira é prisão. E viver na contramão do mundo, igreja, é entender que tem coisas que é até lícito, não é crime, mas isso é pecado. Não agrada a Deus. Nem tudo que é lícito aos olhos humanos agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. Isso é muito poderoso, porque a palavra de Jesus aqui é: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aqui Jesus não está falando daquele crente que acontece um acidente no seu percurso, porque nós sabemos que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, e não há um sequer justo diante de Deus, não é essa a palavra? Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e somos pecadores, todos os dias nós cometemos pecados. Mas a ideia que Jesus está falando aqui, ele não está falando aqui sobre um erro isolado, e a palavra pecado é o quê? No grego, harmartia ali, né? Errar o alvo. É como se você tivesse um foco e por um acidente você erra. Não é isso que Jesus está falando sobre um erro isolado, sobre um acidente no percurso. Ele está falando sobre um estilo de vida que as pessoas escolhem. Um estilo de vida dominado pelo pecado. Um estilo de vida dominado pelo pecado. E é triste, irmãos, falar isso, que muitos estão frequentemente indo à igreja, nos cultos, mas ainda tem a sua vida dominada pelo pecado. Porque o pecado, ele começa como uma escolha. Ele começa a pessoa que o pecado é o seu senhor, que se torna o seu senhor, ele começa a escolher pecar. E então ele se torna escravo do pecado. É o estágio que Satanás quer levar. Porque aquilo que a gente começa a repetir, aquilo começa a dominar, começa a te dominar. Ou aquilo que você tolera, ele começa a controlar você. Ele começa a nos controlar. E é tão forte a estratégia de Satanás, porque ele sabe que a escravidão do pecado, ela vai roubar a nossa identidade e a nossa permanência. Ele vai roubar a nossa identidade e a nossa permanência na presença do Senhor.
Como diz aqui o texto, Jesus disse que o escravo não fica para sempre na casa do pai. Mas o filho, esse sim, permanece. O pecado sempre tenta nos convencer de que nós pertencemos à casa, mas nunca ele vai nos tratar como filhos. Satanás sempre vai nos acusar, porque quem vive uma vida de devassidão, de pecado, ela não consegue se alegrar na presença de Deus, vive com medo de ser exposto, vive com medo de ser exposto. A pessoa basicamente ali, ela ativa o modo sobrevivência espiritual. Ela ativa o modo sobrevivência espiritual, como se ela estivesse respirando no fundo do mar com um canudinho. Ela não desfruta da presença de Deus. Não desfruta na presença de Deus. Como, igreja, que o pecado, ele cria um sistema de dominação. Começa uma escolha despretensiosa, aí vira um hábito e depois isso se torna o Senhor. É muito forte o pecado se tornar Senhor. E aqui Jesus está falando para os escolhidos de Deus. Está falando para aqueles que tinham o Deus de Israel como seu Senhor. E essa mensagem, igreja, não é para apontar o dedo para ninguém, mas é para nos alertar da maneira como nós devemos viver como filhos de Deus. Porque muitos, infelizmente, frequentam a igreja, estão nesse ambiente, mas tem áreas que ainda não foi rendida totalmente ao Senhor. E o Senhor, Ele não aceita a gente pela metade. Ele quer que nós nos rendemos a Ele por completo. Aleluia. E a graça disso, Jesus ele já nos responde. Se puder projetar versículo 36, ou 35, 36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Aleluia. Glória a Deus. Quem é liberto por Jesus aí dá um glória a Deus. Aleluia. E essa libertação, ela não vem diretamente da nossa vontade. Ela vem de um relacionamento que a gente tem com Cristo. Uma vida de obediência, não é verdade? Ou você vai obedecer a Cristo, ou você vai obedecer ao pecado. Ou você vai ceder ao pecado, e esse pecado vai te distanciar de Cristo. Porque quando nós escolhemos a Cristo, nós escolhemos por uma intimidade mais profunda com Ele. Porque a gente até imagina que a religiosidade, ela vai quebrar as cadeias, ela vai causar algo, mas não, é a intimidade com o Filho, a intimidade com Cristo, que vai nos tornar cada dia mais parecido com eles e liberto do pecado. E nós vemos que, falando de liberdade, como eu disse para vocês, que o conceito moderno de liberdade é fazer o que você quer, mas isso não é liberdade. Liberdade, na verdade, é nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus. O mundo chama rebeldia de liberdade. Você já viu alguém assim? Que se rebela e de repente ela se denomina, eu sou livre. Mas no fundo a gente enxerga espiritualmente rebelião. Jesus, ele faz ao contrário. Ele chama obediência de liberdade. A verdadeira liberdade, igreja, não é a ausência de limites, mas a libertação do pecado, dessa vida de devassidão, é escolher Cristo. Porque muitas vezes a gente acha que liberdade é viver como você acha que tem que viver. Mas nós vemos pela palavra do Senhor que a liberdade de Cristo tem limites. E esses limites cumpridos, estabelecidos e respeitados, vai fazer que a gente viva uma vida maravilhosa que agrada o nome do Senhor Jesus. É para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para viver uma vida de escravidão. E talvez, igreja, é muito poderoso isso, porque
nós vemos que pequenas concessões que muitas vezes nós vamos abrindo, isso vai se tornando hábitos que vai nos afastar de Deus. Como eu disse para vocês, essa liberdade é a gente poder ter escolha para fazer o que a gente quer, mas a gente escolhe obedecer a Deus. A gente escolhe se diminuir, a gente escolhe às vezes deixar coisas que até mesmo nos agrada para poder viver uma vida que agrada ao Senhor. É igual, por exemplo, é como se no casamento você abrisse mão de certas amizades para priorizar a sua esposa ou o seu esposo. Isso quer dizer o quê? Que você está preso? Não, que você escolheu, que você fez uma escolha de priorizar o seu parceiro, e seu relacionamento vai aumentar, o seu amor vai aumentar, a sua resposta vai aumentar também, porque você está priorizando aquilo que é certo. E nós vemos muitas coisas hoje que têm destruído o relacionamento nosso com Deus. Muitas coisas, falando para você, isso é fácil identificar dentro do relacionamento. Muitas coisas que destroem o relacionamento entre um casal, isso também são coisas que destroem o relacionamento com Deus. Por exemplo, vícios, jogos. Hoje nós temos pessoas, antigamente a gente tinha que, às vezes falava sobre os adolescentes, que gostavam muito de jogar essas coisas. Hoje não, hoje os homens barbados estão tudo viciados em joguinhos, sei lá que é tigrinho, os negócios, e isso rouba o nosso tempo. É errado jogar, pastor? De maneira nenhuma, mas quando isso tem roubado demasiadamente o seu tempo de qualidade com Deus, isso vai se tornar um pecado. Quando isso vai roubar o tempo de qualidade com a sua esposa, isso vai se tornar uma pedra de tropeço no seu casamento, o seu relacionamento vai esfriar e você pode chegar a destruir seu casamento por conta de um simples jogo que não tem nada de errado. Então, o Instagram é uma bênção? É uma bênção. As redes sociais são maravilhosas, mas quando isso começa a roubar o tempo demais, demasiadamente. Hoje nós temos aqui no nosso aplicativo no celular quanto tempo. A média do brasileiro hoje, me corrija se eu estiver enganado, se puder pesquisar aí e me passar, para me passar o dado correto. A média do brasileiro hoje nas redes sociais, se eu não me engano, é a maior da América Latina. O brasileiro, ele passa a maior parte do seu dia no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. E muitos falam bem assim, mas eu trabalho, eu preciso trabalhar, mas quando você vai ver realmente, ele não está tratando nada de trabalho, está ali explorando, passando o seu tempo e perdendo o seu dia. E são maus, igreja, da modernidade, se nós não vigiarmos, isso pode roubar o nosso coração. São coisas que não tem nada de errado. O que tem de errado? Você ter seu Facebook, ter seu Instagram. Mas daquilo ali pode trazer grandes danos ao seu relacionamento com Deus. E também com a sua esposa, com seus filhos, que seja. Então, igreja, quando Cristo nos liberta, nós começamos a colocar limites na nossa vida. Nós começamos a nos policiar. Porque Ele nos libertou, nada desse mundo faz sentido mais para nós. Nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos resgatou. Nós queremos viver uma vida que glorifica o Teu nome, e se necessário, a gente deixar de lado certos prazeres momentâneos, a gente deixa, por amor a Deus, por amor às pessoas que a gente ama de verdade, porque isso tudo vai passar, o tempo está passando muito rápido. O que tem sido a nossa prioridade? O que tem sido a nossa prioridade no nosso dia? Porque a verdadeira liberdade, ela vai produzir uma mudança de vida. Não é verdade? A verdadeira liberdade é essa, não é uma escravidão, não é uma vida de devassidão, uma vida de perdição, não. É uma vida transformada por Deus. E é interessante que eu saí de Tangará tem mais de 10 anos, e essa semana lógico, voltei lá várias vezes depois disso, mas essa minha volta essa semana foi meio inusitada, porque eu fui convidado para a maior igreja da cidade lá, o pastor se tornou meu amigo, e nós tivemos lá um concílio para ordenação pastoral.
E eu fui convidado para estar ali na mesa, junto com os pastores, participando desse concílio. E teve o concílio desde a tarde, foi na segunda-feira, estendeu à noite, e à noite teve o culto público para ordenação. E lá eu tive uma participação também no culto, e quando terminou o culto, que eu desci lá do altar, depois da ordenação, eu acho que tinha umas 4 pessoas ou 5, amigos de infância, que lembravam de mim, outros amigos da adolescência, falavam, meu Deus, como Deus é um Deus de milagre, né? Como Deus é maravilhoso. E alguns ali servindo ainda na igreja, eu também fiquei feliz de ver isso, né? Como que Deus é maravilhoso, porque igreja, quando Deus entra na nossa vida, Ele transforma. E notariamente, né, ali muito claro, pessoas que me conheciam do jeito que eu vivia, como eu saí de lá, naquela época eu não servia ao Senhor, uma vida totalmente devassa. Mas quando nós somos libertos por Cristo, há uma mudança, uma transformação, que nós não precisamos falar para ninguém, o nosso testemunho expõe essa mudança, a nossa família enxerga essa mudança, a esposa enxerga essa mudança, os filhos enxergam essa mudança, e é uma mudança contínua, é uma mudança contínua. Nós não vamos chegar nessa terra, eu sinto lhe informar, não vamos chegar no ápice da transformação não, cada dia nós vamos sendo transformados. Eu gosto do texto da palavra do Senhor, diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Aleluia! Quantos de vocês querem ser transformados dia após dia pelo Senhor? Aleluia! Igreja, e a vida de liberdade, uma vida de liberdade em Cristo é isso. É as pessoas olharem para nós, e as pessoas entenderem como Deus é bom. Como Deus é bom, sabe por quê? Pela nossa força nós não podemos nada. É a graça de Deus que nos capacita. Se a gente abrir aqui para cada um contar um testemunho, e eu falar para você, e você vai falar bem assim, pastor, como que esse irmão, como que essa irmã suportou traição, suportou tudo isso, foi caluniado, e está firme, está avançando. É a graça de Deus. É só Deus que faz isso na nossa vida. Quando nós escolhemos o Senhor, nós conseguimos avançar, nós conseguimos suportar coisas que nós mesmos não imaginamos. Talvez se você olhar para o retrovisor da sua vida, você fala, nossa, jamais eu imaginaria que eu conseguiria passar por isso, sem me render. Mas você está aqui hoje porque Deus é bom, aleluia, e Ele te sustentou e tem te sustentado até aqui. Então, igreja, a liberdade bíblica não é fazer tudo, é não ser dominado por nada. Fala bem assim, eu não sou dominado por nada. Só pela esposa de vez em quando, né, Nick? Brincadeira, igreja, mas olha, isso é poderoso, sabe por quê? O que tem te dominado? É o dinheiro? É o celular? É os vícios? Eu não sei. Se está te dominando, você não é livre, você é escravo. Sabia, igreja? E é muito forte isso, porque muitas vezes nós nos acostumamos a viver uma vida de escravidão. E sair da escravidão às vezes vai custar para nós. Não é o que nós dizemos quando nós falamos do povo do Egito? Difícil não foi arrancar o povo do Egito, mas foi arrancar o Egito que estava dentro do povo. Que eles estavam vivendo a libertação e pedindo mas lá a gente tinha comida. Eu era escravo, mas eu tinha comida. E muitas vezes, igrejas, viver essa libertação, viver a promessa que Deus tem para você, no seu relacionamento com Ele, na sua família, no seu ministério, vai exigir de você não ser dominado por nada. Porque o Senhor, Ele nos chamou, o que é a promessa? O que Deus diz para o homem lá em Gênesis, quando Ele cria o homem? Ele cria o homem e Ele dá um poder para o homem, você vai dominar sobre as aves dos céus, sobre os animais. Mas o que aconteceu com o homem um pouco depois? Ele foi dominado pelo pecado. O problema, igreja, não é a riqueza que nós temos acesso em Cristo. O problema é que alguns usam ela e outros escolhem não usufruir dessa riqueza, que é a liberdade em Cristo. Muitos estão diante da fortuna todos os dias, mas preferem as migalhas. Que esse não seja o nosso caso. Que a gente escolha viver a riqueza da liberdade abundante na nossa vida.
não ser dominado por nada, porque todo momento, igreja, que nós olhamos para esse mundo, é dominação. Nós entramos no Instagram, nós vemos aí as pessoas, se deliberada, a maior influência digital do Brasil, abandonou seu casamento, e entrou num outro relacionamento, e todo mundo aplaudindo, achando maravilhoso. Isso que é o mundo, não é verdade? A maior influência do Brasil na CPI das bets digital, e todo mundo ali apoiando e endeusando aquela mulher. Eu nem preciso citar o nome que a maioria de nós conhecemos. Jogatinas que tantos têm sido aprisionados, e o mundo endeusando essas pessoas, em vícios, em jogo, enfim. Porque quando nós somos dominados por algo desse mundo, com certeza o fim é trágico. Porque quem foi liberto, igreja, de verdade, por isso que Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E quem é livre não volta para a cela, não sente saudade das correntes, aprende a viver como filho amado de Deus. Aprende a viver como filho amado de Deus. Porque muitas vezes nós falamos sobre a salvação, nós pensamos que Jesus ele veio apenas nos justificar, nos tornar justos diante de Deus, não é isso? Um dos processos da salvação é a justificação. Basicamente, quando Deus nos olha, Ele olha o sangue de Cristo derramado por nós, e Ele vê a gente como um justo, não porque nós somos justos por nós mesmos, mas porque o sangue de Cristo nos purifica e nos limpa de todo pecado. Isso é maravilhoso, a justificação. Mas Jesus, Ele não quer apenas nos justificar, Ele quer nos transformar de glória em glória. Assim é o caminho do justo, de glória em glória. Nós vivemos novidade de vida, porque o perdão, ele remove a culpa. Quantos de nós que carregamos culpa do pecado? A libertação, ela vai remover o domínio do pecado sobre a nossa vida. E qual que é o processo contínuo dessa libertação? Quando você vê uma pessoa que não é escrava do pecado, e ela é liberta em Cristo, o processo contínuo dessa libertação é uma vida de santificação, é uma vida que glorifica o Senhor, é uma vida de rendição a Ele, de devoção ao Senhor. Já não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus, o pecado não nos domina, aleluia. Talvez algum acidente no percurso pode acontecer, mas isso não é a verdade absoluta na sua vida, na nossa vida. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Então, irmão, não fica sendo acusado por Satanás. Essa mensagem hoje não é para aumentar a condenação do pecado sobre a sua vida, não, mas é para trazer você essa libertação, e você entender que você é filho de Deus, livre da condenação, livre de toda a culpa. E muitas vezes nós apelidamos pecado de fraqueza. E eu já estou caminhando para o final dessa mensagem, e a pergunta que eu quero fazer para você é isso: o que você tem chamado de fraqueza? Mas Deus tem chamado isso de escravidão. Porque eu posso chamar de fraqueza alguma coisa que eu cometo. E como Deus chamaria isso? Como as pessoas à sua volta chamaria essa fraqueza? De fraqueza de verdade? Ou de escravidão? Ou de cegueira? E hoje, a minha oração e o propósito principal dessa série de mensagens para nós vivemos na contramão do mundo, não é a gente ser aquele crente religioso, não. É para a gente entender que nós somos livres para poder fazer o que nós quisermos, mas nós escolhemos agradar a Deus. Aleluia.
E o que hoje, mais uma pergunta para você, eu não quero que você responda, apenas para a gente refletir nisso. O que tem te controlado nesse tempo? O que tem tomado maior parte do seu tempo? O que hoje te controla mais do que você controla? A sua vida tem sido uma vida de escravo do pecado ou filho de Deus? É isso que o Senhor nos chamou, para nós sermos encontrados como filho amado do Senhor, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade do Pai, mesmo que isso nos custe, mesmo que isso custe o nosso conforto, mesmo que isso custe para a gente sair da nossa zona de conforto, mas nós precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Essa é a verdadeira liberdade. Não vamos ser afeiçoados pelo pecado. Muito daquilo que está ao nosso redor, no nosso trabalho, no meio que a gente vive, na nossa família, eles têm como liberdade, mas essa não pode ser a nossa realidade. A nossa verdadeira liberdade é fazer a vontade daquele que nos chamou. Aleluia. Vamos colocar de pé?